Gilberto Maringoni, vem ao gramado neste 1º de maio, alegria grande na sua presença aqui. Bom dia, Maringoni. Bom dia, Mauro Lopes, o jornalista das multidões, hein? Cada vez mais audiência ampliando aí. Bom dia à nossa comunidade aqui do Manhã Brasil e do Farol Brasil, né? Do Farol Brasil. Daqui a pouquinho, inclusive, chega nosso camarada Leandro Fortes aqui. Vou te convidar para ficar, para contar para nós aqui o que ele vem fazer nesse Farol Brasil. Mas antes, Maringoni, querido, queria conversar contigo sobre esse cenário que a gente está vivendo. O replicante já vem aqui. Cadê a charge, Maringoni? Não se atreva a vir sem uma charge. Não, as charges do Maringoni são realmente, eu sempre coloco aqui, são fantásticas, realmente, excepcionais. Maringoni, a gente vem tematizando aqui este grande acordão, inclusive falamos, foi até surpreendente, né? Porque o Lenny Streck é um jurista que é insensado e está sempre presente nos canais progressistas. E ele veio aqui, soltou o verbo e falou, ó, o governo, os progressistas, ele chamou, como é que é? Os progressistas fofinhos, né? Ele falou, achei interessante. Ele falou, estão armando uma anistia envergonhada para fazer um grande acordão. Como é que você está vendo esse cenário aí da anistia? Bom, Mauro, isso que você acabou de apresentar, esse pedido de CPI faz parte dessa pressão combinada que a extrema-direita está fazendo contra o governo, junto com a anistia, que é o pedido de CPI para a questão do INSS. Isso aí faz parte do jogo de oposição, qualquer partido de oposição faz isso, mas nesse momento é mais uma investida da extrema-direita, de parte da direita, contra o governo. O que é surpreendente nos dois casos é a passividade do governo. No caso da anistia, isso não é de agora, isso é uma construção que vem de meses. Quando eu falo é uma construção que vem de meses, é o seguinte, a gente está vendo que a possibilidade da aprovação da anistia se tornou bastante alta, não quer dizer que ela seria aprovada, mas a possibilidade se tornou muito forte, e o governo começou a recuar, começou a ceder, dizendo que, olha, como a Gleisi Hoffmann falou, o Gilmar Tato chegou a falar, olha, a gente não vai dar anistia, mas a gente pode abrandar as penas. Então, aquela Débora do Batom, que foi sentenciada em 14 anos, teria pena reduzida. A gente tem aí uma espécie de tentativa de montagem de um consenso de que a punição para essas pessoas que, no fundo, são inocentes, esses que tiveram lá no quebra-quebra são quase inocentes, porque elas não merecem ficar tanto tempo presas, e sim os mandantes. Só que a coisa está toda torta, né? O que há é uma ofensiva geral, eles alegando, fizeram um ato na Paulista, que embora não tenha sido tão forte o ato do Bolsonaro há algumas semanas, mas foi expressivo, ou seja, o Bolsonaro falou que ia botar, não me lembro quanto, 200 mil pessoas, botou 20 ou 30, mas mesmo assim é um ato expressivo. Agora, o que está acontecendo é uma coisa que a gente tem que ler essa realidade desde 8 de janeiro de 2023, ou seja, quando aconteceu a tentativa mais avançada, mais ousada do golpe de Estado, o quebra-quebra, o vandalismo, ou o terrorismo, como falam alguns, na Esplanada, com depredações tanto no Palácio do Planalto, quanto no STF, ou quanto no Congresso, enfim, foi aquela cena dantesca que a gente viu naquele domingo, 8 de janeiro, mas a reação do governo foi uma reação fraca em relação à ofensiva. Se no momento do ato, no 8 de janeiro, no 8 e 9 de janeiro, o governo tomou providências, tentou se recompor em cima daquilo, em cima da ofensiva, o que se viu depois foi que o acordão começava ali. E começava ali, a gente se lembra bem, nas palavras do ministro Múcio, que antes já tinha falado que as manifestações do ano anterior na porta dos quartéis não eram golpistas, que ele mesmo tinha parentes na frente dos quartéis, naqueles acampamentos. Ora, foi dos acampamentos que surgiu aquele 8 de janeiro. A partir daí, a gente teve grandes manifestações no dia 9 de janeiro, nas capitais, especialmente em São Paulo, a manifestação na Paulista, eu tive lá, foi enorme, foram 6 ou 7 quarteirões da Paulista tomados.
Mas depois disso, o governo entrou numa de terceirizar toda a ofensiva, toda a oposição ao golpe para o Supremo. E a gente pode pontuar, se você me permite me alongar um tiquinho aqui, terceirizar o seguinte: ele, ao invés de ir para cima, investigar, colocar os órgãos de segurança, os órgãos de inteligência para investigar os comandantes militares, especialmente o de Brasília, que tinha permitido aquilo, aquela história de que o Vilas Boas teria circulado e saudado os baderneiros. Toda essa armação militar, o governo colocou panos quentes em cima disso para pacificar o ambiente. Em seguida, as comemorações, as duas comemorações não quer dizer festejo, mas comemorações é comemorar, é memorar ou lembrar juntos. Ou seja, os atos que o Palácio do Planalto promoveu em 8 de janeiro de 2024, em 8 de janeiro de 2025, para marcar 1 ano e 2 anos da tentativa de golpe, foram totalmente despolitizados. O que eu quero dizer com isso? Foi assim, o governo não fez uma denúncia do golpe ali. Eu me lembro que no dia 8 de janeiro, 1 ano depois, estava numa mesa grande. O Arthur Lira não foi, mas estava o Pacheco, estava o Múcio. No segundo ano foram chefes militares, estava grande parte da direita do Congresso Nacional, e o presidente Lula faz um discurso falando da baderna, não do golpe. Ele fala que tentaram derrubar o governo, mas não fala, no primeiro aniversário, que isso era uma repetição, poderia ser uma repetição do golpe de 64 ou do golpe de 2016 contra a Dilma. Ou seja, ele não denuncia esses setores golpistas da sociedade brasileira, que são todos de direita e são todos sempre, de alguma maneira, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica estão no meio. Ele não fez isso para não conturbar o ambiente. E ficou um festejo que parecia ali, com todo respeito ao Rotary Club, mas uma festa do Rotary, que as festas do Rotary são muito civilizadas, ou uma festa de um clube social. Em 2025 foi pior ainda. Em 2025, a grande estrela desse 8 de janeiro foi a primeira-dama Janja. E ela não fez nenhum pronunciamento político. Ela foi ao palácio mostrar que o restauro de um vaso quebrado, da tela do Portinari, foi muito bem feito, que o relógio do Dom João VI tinha sido recuperado. Enfim, parecia um antiquário, que o dono do antiquário estava mostrando que as peças estavam todas em ordem. Não tinha um caráter político do golpe, do enfrentamento, enfim, da luta de classes, seja o nome que se dê. E, ao longo desses 2 anos, o presidente Lula também esvaziou qualquer sentido em atos de protesto, de denúncia do golpe de 64. Você se lembra bem, em 2024, quando o golpe fez 60 anos, o presidente proibiu qualquer tipo de ato dentro do governo, dizendo que 64 era a página virada, a gente tinha que esquecer isso. A Comissão de Mortos e Desaparecidos, que estava no Ministério de Direitos Humanos, até o governo Bolsonaro acabou com isso, né? Essa comissão foi criada lá atrás, acho que no governo Dilma. Ela não foi recriada, e é uma comissão que vai examinar os crimes da ditadura. O presidente Bolsonaro elimina essa comissão, há uma demanda das familiares de mortos desaparecidos para reinstalar, e em maio de 24, familiares de mortos desaparecidos, incluindo a Vera Paiva, que você conhece da época do movimento estudantil, tentaram ser recebidos pelo presidente Lula. Ele não recebeu. Então, ele não dá uma manifestação de apoio a quem se opõe aos golpes no Brasil. E isso faz com que o governo esvazie qualquer conteúdo político dessa tentativa de golpe de 2024. Então, ao longo do tempo, foi sendo construída uma lassidão, uma certa condescendência com manifestações golpistas, para não dizer o governo, papel esquisitíssimo do presidente Lula, antes de tomar posse ainda, aí numa questão internacional, tomou em relação a um golpe que aconteceu no Peru, em que a vice-presidenta Dilma Boluarte, em 7 de dezembro de 2022, comanda um golpe de Estado contra o presidente eleito Pedro Castilho. O presidente Lula, assessorado pelo Itamaraty, ele não tinha tomado posse ainda, apoia o golpe, na prática. Então, você tem uma série de manifestações... Antes da posse, né? Não tinha nem a desculpa da correlação de forças, né? Antes da posse. Uma série de manifestações do governo deixando o barco andar. Aí, como não há um combate político ao golpe, nada acontece. Só para finalizar mesmo, última linha aqui,
é o seguinte: eu me lembro da manifestação de outro presidente, esse de esquerda, foi o presidente Hugo Chávez, que sofreu um golpe de Estado entre 11 e 13 de abril de 2002, 23 anos atrás. O Chávez, quem é mais velho se lembra, foi sequestrado, retirado. Opa, congelou o nosso Maringoni. Deu uma congelada, efetivamente. Vamos ver se volta. Ele estava falando do Hugo Chávez, da tentativa de golpe contra o Hugo Chávez. Deixa eu tirar ele da tela para não ficar congeladão aqui. Eu fico olhando ele voltando ao ar. Eu trago o de volta. Ah, voltou. Pronto. Você estava falando do Hugo Chávez quando congelou. Você estava começando a falar a reação do Hugo Chávez à tentativa de golpe lá. O Chávez sofreu essa tentativa de golpe. As multidões saem às ruas em todo o país, forçam a volta dele, derrotam o golpe patrocinado pelas Forças Armadas, pela cúpula da Igreja Católica, que é altamente reacionária da Venezuela, pela Federação Empresarial, Industrial e Comercial, a Fedecâmaras, e pela Embaixada dos Estados Unidos. Quando volta, o Chávez começa a... Ai, essa conexão do Maringoni tá difícil hoje, hein? Não tá querendo trabalhar essa conexão do Maringoni hoje. Vamos esperar ele voltar aqui. Ele traz para continuar, deixa eu ver. Voltou? Não voltou. Então, ó, deixa eu registrar esta chegada do... A chegada do Cris, como novo membro aqui, mais um que vai chegando, fundamental para a nossa construção. Pronto, essa sua internet aí não está querendo trabalhar hoje, hein? E a minha, eu estou vendo aqui, é golpe. Mas o Chávez, para encurtar, se cair... De novo. Então, o Sil diz aqui o seguinte: governo de frente ampla se mela em corrupção por falta de correlação de força também. Isso é um tema, inclusive, né? É um tema. O governo, de fato, tem sido leniente no tema da corrupção. Sustentou o Juscelino Filho por 2 anos no governo, quando as evidências de envolvimento dele com a corrupção por conta do orçamento secreto eram abundantíssimas, né? Então, e é isso, né? A desculpa para tudo é a correlação de forças. Mas a correlação de forças não é algo inscrito em pedra. A correlação de forças é algo da vida, da realidade, da dinâmica. Ela pode ser mudada ou pode ser aprofundada. Vamos lá, Maringoni, mais 5 minutinhos. Olha, quem já está aqui, Leandro Fortes. Daqui a 5 minutinhos, Leandro Fortes com a gente. Vamos lá, você mudou a conexão aí? Não, eu tentei religar aqui. Vamos ver se não cai de novo, né, Mauro? Senão você fica aí. Vamos ver. É o seguinte, não, o Chávez a vida inteira denunciou o golpe, ele politizou a sociedade com a denúncia do golpe, coisa que o Lula não fez. Então a gente chega agora a essa situação em que a direita se fortaleceu ao longo desses 2 anos e meio, reivindicando anistia, e isso se tornou algo muito forte, tão forte que agora eles tiram a manguinha de fora para fazer pedido de CPI também do caso do INSS, que tem que ser esclarecido, e o governo não toma iniciativa, não demite Lupe, não dá uma resposta clara à população, a não ser, como você mostrou mais cedo, uma leve pincelada no pronunciamento de 5 minutos do presidente do 1º de maio. Sim. É isso, né? A correlação de força serve de desculpa para tudo, né? Serve de desculpa para Simone Tebet dizer que o Congresso é pouco fiscalista, serve de desculpa para o Seron dizer que o Congresso não fez o que o governo queria, que era cortar o BPC ainda mais. Mas que história é essa, né? A correlação de forças é a reclamação do governo de que o Congresso está à esquerda do governo, né? Está à esquerda do governo. E nesse tema da corrupção, o fato é este, né? O PT é importante. Esse
vídeo do Jones é bem relevante. O PT se fez na história em boa medida, não apenas, é claro, mas em boa medida pelo discurso contra a corrupção e pela ética na política. A ponto do Brizola chamar o PT de UDN de macacão, porque a UDN nos anos 50 fazia, na denúncia contra o Getúlio, era uma coisa horrorosa, aquela tudo corrupção, mar de lama e tal. Agora, a correlação de forças é a correlação de fraquezas, né? O governo está a correlação da moleza, né? Quer dizer, eu não vou tomar ofensiva, porque isso pode criar problemas e tal, com as Forças Armadas, com o agronegócio, com os bancos, enfim. É esse quadro que você tem pintado muito bem aqui no programa. É a justificativa confortável para não fazer nada, ou melhor, para fazer, né? Para fazer com base num governo de classes, né? Um governo, como eu tenho dito aqui, esse governo é um governo, não nos iludamos. Esse governo é assentado sobre uma parcela do capital financeiro, a Febraban, é assentado sobre a indústria extrativista, sob a liderança da Petrobras, Petroleiras Estrangeiras e a Vale, é assentado sobre esses grandes grupos que estão se assenhorando de parcelas expressivas do Estado brasileiro nos programas de PPP e concessão, e no agronegócio. É para eles que o governo governa, né? Para eles que é dirigido o governo, né? Realisticamente, Maringoni. A exceção de pronunciamento do 1º de maio, né? Tem um dado nesse pronunciamento que eu achei positivo, Mauro, dentro de tudo que você falou, que eu concordo, que é falar da questão da isenção do imposto de renda, dizer, nós mandamos para o Congresso. De certa maneira, é assim, a bola está com o Congresso, o governo fez. Na verdade, é uma vacina para que, se não for aprovado, o governo dizer, olha, nós tentamos, nós mandamos. Caso a promessa não seja cumprida, por problemas aí, não de correlação de forças, mas também de condescendência, de corpo mole que o governo venha fazer. Isso aí. Bom, vou embarcar nosso galo preto. Hoje é dia de galos aqui, né? Galo preto e depois galo de luta. Antes dele, só registrar o Júlio César Beraldi, está aqui com a gente sempre. Pente fino será amplíssimo também nas aposentadorias. Não, prepare-se. Aquele lá, novembro, dezembro de 2026, da Simone Tebet, vem mais uma contra a reforma da Previdência. Mauro, você é do tempo do pente fino para tirar piolho? É verdade. Esse pente fino não é para piolho, é para piolho grande, é para tirar dinheiro dos pobres, né? É isso aí.